de soja no Rio Grande do Sul e o impacto da estiagem, mais uma estiagem, na economia do estado. Esse é o tema do 6º episódio do podcast Papo com Cerealista, uma parceria da CERDES, Associação de Cerealistas do Rio Grande do Sul, com o portal Agronovas. E hoje estamos em Espumoso, no norte do Rio Grande do Sul, na Cerealista Capaz. Estamos sendo muito bem recepcionados. O Júlio, o gerente comercial da Capaz, também aqui o Juliano, nosso cerealista, prepararam aqui um timaço para participar desse podcast. Temos agricultores, temos aqui os gestores das unidades da Capaz. E eu vou começar dando as boas-vindas aqui. Deixa eu falar dos demais convidados antes. Nós temos também aqui, nós vamos entrar no assunto que é irrigação. Então nós temos a participação do gestor comercial do segmento de irrigação da Foken, o Joacir Moreira. Meu parceiro, o gerente comercial da Carpan, o Christian Schumann. Alceu Menegol, executivo da Acerx, também contribuindo com muita informação, a professora da Escola de Agronomia da Attitus Educação, especialista em Direito Agrário e Ambiental aplicado ao agronegócio, a Milena Bueno. Mas vamos começar dando as boas-vindas aqui ao Juliano e agradecendo a recepção, Juliano, e principalmente ao timaço que você reuniu aqui para o nosso podcast. Nós é que temos que agradecer a oportunidade que a gente está tendo hoje de conversar a respeito dos problemas que estamos vivendo no agro, e tendo a oportunidade, através da tua mídia, de levar essas nossas preocupações, oportunidades. A gente tem que pensar no futuro, o que fazer também. Então a gente tem que pensar na parte jurídica, a gente tem que pensar em irrigação, temos que pensar em maneiras de não estar novamente no próximo ano numa situação como estamos enfrentando hoje. A Carpan é referência na fabricação de máquina de limpeza de grãos no Brasil, pioneira na fabricação da máquina rotativa. E ela tem foco em máquina de limpeza, tanto que tem a maior linha de máquinas de limpeza do país e a maior da categoria. Eles conhecem o que fazem. A Foken, uma empresa pioneira no segmento de termometria e aeração, vem esse ano, de 2025, trazer uma inovação para os seus clientes, que vem integrada ao nosso portal IoT, que é o módulo de gestão de armazenagem. O nosso cliente ele tinha a possibilidade de controlar os índices de qualidade, controlar a qualidade do produto armazenado, monitorando temperatura e teor de umidade. Com o novo módulo, é possível o nosso cliente passar a controlar, além de temperatura e teor de umidade, mais 10 variáveis que compõem os índices de controle desse produto. Então ele vai conseguir monitorar aspectos como temperatura, teor de umidade, presença de impureza, índices de avariados, uma série de variáveis aí então que compõem esses índices de controle de qualidade da massa de grãos do produto que ele tem armazenado. Então agora nós chegamos à solução Premium dentro do portal IoT, com o módulo de gestão de armazenagem, que vai permitir ao nosso cliente, ao armazenador, o controle ponta a ponta do recebimento à expedição, garantindo mais confiabilidade e segurança na armazenagem. A rentabilidade no campo está cada vez mais apertada e o produtor rural precisa evitar desperdícios. A linha de trilhadeiras da Carpan representa lucro com a soja verde. E a Carpan é pioneira nesse tipo de equipamento. Por isso, tem a responsabilidade de estar em constante evolução. Mídias, comunicação e marketing, produção audiovisual com visão agro, profissionais experientes em grandes trabalhos para grandes marcas do agro. Documentários institucionais, comerciais de TV, vídeos de produtos, webséries, coberturas de eventos, podcasts, o que for preciso para divulgar a sua empresa ou o seu produto. Converse com o time da Mídias, Comunicação e Marketing. Acesse lá o www.midiacm.com e veja um pouco mais do nosso trabalho nesses 20 anos de produção para o agronegócio. Mídias, produtora especializada em vídeos para o agro. Bom, temos aqui a presença também muito importante, vai contribuir para falar da realidade local, porque muitas vezes a gente fala em nível de estado, os números, até vamos falar dos números que a Farsul
os economistas da Farsul levantam dos prejuízos do Estado, mas a realidade local de cada município, estamos aqui com a presença do secretário de Agricultura de Espumoso, Fábio Secom, para falar um pouco, daqui a pouquinho, Fábio, sobre a realidade do município. Mas eu quero dar as boas-vindas e já começar conversando com os protagonistas, os agricultores. Aqui comigo está o seu Luiz Fernando Comim, que é produtor de Soledade Espumoso, e também o Henrique Sobieski, mais ou menos isso? Sobieski, perdão, produtor de Soledade. Vou conversar com o Luiz Fernando. Luiz Fernando, essa safra de soja, que é o principal assunto que a gente vai debater aqui, no início, na largada, tudo deu muito certo, o agricultor estava muito motivado, mas não foi bem assim. Meu bom dia a todos. Com certeza, o início foi perfeito. A gente teve contribuição climática, né? Conseguimos fazer o plantio na melhor janela possível. A semeadura ficou perfeita, germinou bem, nasceu bem, desenvolveu bem. Mas com o passar do tempo aí a gente começou a ter dificuldades aí devido à estiagem. Henrique, em que momento, a partir de que momento se viu, não vai ser a safra que a gente estava esperando e mais uma vez a seca vai nos castigar? Bom dia. Até dezembro a gente teve chuvas assim semanais, né? A gente vinha com uma condição muito boa. Novembro faltou um pouquinho, mas a gente estava plantando, enfim. E dezembro para frente fechou as torneiras, né? A gente foi ter, dia 28 de dezembro, foi a última chuva que eu tive lá, né? E só dia 22 de janeiro a gente teve 30 milímetros, né? Então, insuficiente, né? E daí só dia 10 de fevereiro que a gente teve outra chuva. Então a gente passou o mês de janeiro inteiro com 30 milímetros, bem no momento que a planta está ou em florescimento ou em enchimento, né? Soja do cedo está já enchendo e o soja do tarde está florescendo. Então a gente teve muito abortamento, muita perca por causa disso, né? E a produtividade, estava se esperando o quê e a realidade que se vê agora na colheita? A gente sempre tem uma expectativa de colher 70, 80, né, sacas, né? Mas hoje a gente já começou a colher, a gente está vendo aí que vai ficar entre 30, 40. Vai depender agora, o soja que foi plantado no final de novembro, né? Ele estaria enchendo grão ainda e a gente não tem chuva agora, né? E a gente não tem previsão de chuva até final desse mês. Então, se tudo der certo, a gente fica entre 30 e 40, talvez até menos que isso. Luiz, e lá a sua realidade qual é? Inclusive eu já efetivei colheita aqui no município de Espumoso, aí a área minha que eu planto no município de Espumoso, ela está finalizada e fechei 37 sacas de média por hectare. Ela é muito inferior ao planejamento que a gente faz e ao próprio investimento, né? Se investe bastante para colher bem, né? E devido à falta de chuva, a gente está colhendo muito abaixo do esperado. Vai ser muito difícil equalizar essas contas. Bom, quando foi o último ano que se deu essa colheita aí de 70 sacas por hectare, 60? Quando se colheu bem pela última vez? Temos que puxar pela memória, né? Mas, 2001? Será que foi? Que ano? Será que foi 2001? Não, 21. 2021. 2021 aí tivemos uma produtividade boa. 2021. 2021. Teve chuvas boas, né? Conseguimos produzir bem. O que deu de média lá naquele ano? Eu fechei em torno de 65 sacas por hectare. Tá certo. Bom, deixa eu botar o Juliano nessa conversa. Juliano, os agricultores que chegam aqui na Capaz, o que se ouve da realidade da lavoura esse ano? A nossa realidade, a empresa atua numa região um pouco maior. A gente, além de atuar Soledade Espumoso, atua Campos Borges, Alto Alegre, Salto do Jacuí. Então a gente tem um universo um pouquinho maior do que uma propriedade só, como os rapazes estavam falando aí. A gente está vendo uma possibilidade de quebra aí que varia de 30% a 60%, dependendo da área. A gente vê que há uma variação muito grande de um produtor para outro, porque se tu fizer um deslocamento de 10 quilômetros, tem às vezes 3 ou 4 realidades diferentes em só 10 quilômetros lineares de percurso. Porque normalmente quando dá esse problema de chuva, aonde falha as primeiras chuvas, falham todas. E aonde acerta a chuva,
normalmente chove todas as chuvas. Eu vi que o Henrique estava falando que ele teve uma chuva ainda em janeiro. Aqui para nós, a torneira fechou em janeiro e nós fomos ver chuva só em fevereiro. Então aqui muitas propriedades tiveram 43 dias de seca. Alguma que outra recebeu uma chuva. E aí tu vê produtor falando que tem área até de 60 sacos e tem produtor escolhendo até menos de 20 sacas. Isso vai ser muito impactante e principalmente porque a situação do produtor é muito heterogênea, a realidade de um produtor para outro é muito diferente, a situação de endividamento, o que ele está arrastando de conta velha, o serviço da dívida está pesando muito para alguns. E outro aspecto que tem que ser levado em consideração, que é importantíssimo, são as áreas arrendadas. A estimativa do nosso município aqui é que em torno de 50% da área plantada seja arrendada. Não quer dizer que 50% dos produtores plantem em terras somente arrendadas, mas 50% do que se planta é arrendado. E talvez para quem esteja ouvindo é um pouco impactante, mas a hora que fizer um levantamento e for discutir as regiões, pode falar na região de Passo Fundo, na região de Lagoa Vermelha, pode falar de Cruz Alta, de Santa Rosa, é o panorama do estado. O normal é ter entre 40% e 60% da área plantada arrendada. E isso é um custo de produção impactante, porque isso é mais da metade do custo de produção. Se a lavoura custa 20 sacos de arrendamento, custa mais 20 de custo de produção. Se tu botar máquina, custo de financiamento, aí nós vamos lá para 50 sacos. Juliano, então, eu tenho essa conta aí bem clara. O meu custo de produção hoje, sem arrendamento, né, sem pagar arrendamento, parcela de máquina, parcela de correção de solo, custo do dinheiro no tempo, né, meus funcionários, diesel, meu salário, são 50 sacos, sem o arrendamento, né, são 50 sacos. A gente veio pré-pandemia que o custo era 35 sacos, 37 sacos, para 50 no pós-pandemia, né? Porque muita coisa subiu, custo de máquina, frete, enfim. E daí tu bate num seguro que te cobre 29 sacos, né? E daí tu acaba ficando com o que vem endividando o produtor é essa falta de garantia, né? O seguro que não cobre o custo. E daí um ano dá frustração, fica uma dívida. No ano seguinte dá uma frustração, fica a dívida do ano anterior, mais essa. Então nós viemos há 5 anos acumulando dívida, né? Até para acrescentar esse assunto, eu conversei ontem com o Elmar Conrad, que é o vice-presidente da Farsul, é produtor rural também aqui em Birubá, né? E o Elmar, ele participou no dia 17 de março agora, da reunião da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura, da Regional Sul, que abrange os 3 estados aqui do Sul, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, para ver quais são as reivindicações da CNA, no caso da Regional, para levar para o Plano Safra. E uma das questões é essa, o seguro agrícola, o Proagro, Pronaf, em todos esses programas aí, a reestruturação completa, porque o que se fala, e aí os agricultores podem falar e que sentem na pele no dia a dia, é que realmente se paga muito e se ganha pouco, é isso mesmo? Hoje, vamos botar assim, o que o banco nos empresta, o VBC, que a gente chama, né, são R$5.000 por hectare, mais ou menos, né? E o seguro cobre 29 sacos. Hoje, 29 sacos a 100, 120, não dá os R$5.000, né? Só que a seguradora, ela faz assim, ela pega o VBC, que é os 5.000, e divide pelos 29. Então, ela te garante 29 sacos a 170 nessa conta, né? Só que 170 não é a realidade de hoje, já foi a realidade no passado, entende? Então a gente fica com essa falta de recurso aí, né? E custando 5 sacos de custo de contratação. O custo do seguro é 5, né? E assim, o custo do Proagro foi para 23 ou 26, né? Inclusive esse endividamento ele não era uma tragédia anunciada, né? Porque no momento que o produtor faz o seu investimento para formar uma lavoura e você não tem um seguro que contemple todo o teu investimento, ele vai ficando com essas secas que estão dando, inclusive com a chuvarada do ano passado, vão ficando resíduos de investimento e resíduos até do próprio custeio, né? Aí o que se faz? Não se tendo o recurso para quitar, a gente até sai da linha de crédito
equalizada do governo para juros livres, né? Isso vai aumentando o nosso endividamento, né? Então, assim, vejo que seria muito interessante termos uma política ali que nos assegure o nosso investimento, porque não adianta nós repactuarmos as dívidas atrasadas agora, né? E continuar dessa forma. Com o tempo vamos estar na mesma situação de novo. Assim, para o pessoal da cidade assim, entender, é como se tu fizesse um seguro de um carro e tu perdesse o carro. Tu recebesse 50% do valor do carro, tu não compra outro carro. Entende? É isso que está acontecendo com a gente está recebendo 50% do valor investido. Né? Fica a metade da dívida para trás e acumulando juro, porque é juro sobre juro, né? E deve ter, né, Juliano, aquele produtor que pensa, bom, mas desse jeito não vale a pena ter seguro, e aí sem seguro é pior ainda a situação, né? Essa safra caiu muito a área segurada, porque, como o Henrique falou, se você for fazer o cálculo, o Henrique gastou 6 sacos para fazer o seguro e não vai usar o seguro, porque vai fechar 30 para cima, então ele gastou 6 sacos. Me custou, só teve mais custo, né? Só que ele não vai cobrir o custo dele dos 50 sacos. E ele pagou o seguro, e vamos usar o que tu estava falando do carro, tu vai receber o dinheiro do seguro e vai passar a andar a pé. O produtor vai vender o trator e vai plantar de bico de máquina desse jeito, porque não vai resolver o problema dele. A gente acredita aqui que a gente está estratificado também a situação do produtor, porque ela está bastante ligada àquilo que eu falei antes das áreas arrendadas. Nós achamos que uma terça parte do produtor está numa situação boa ainda, porque o produtor que colhe aí 40 sacos em área própria, ele vai conseguir passar, e ele fez isso nos últimos anos. O produtor que tem um mix de área arrendada e área própria, ele vai ter uma dificuldade um pouco maior. A média está pagando quanto esse arrendamento? De 18 até 23 aqui no nosso município. Tem algumas coisas fora da curva, mas vamos falar em média de arrendamento de 18 a 23 sacas. Esse produtor, então, vai ter dificuldades, ele está remando, está com problema, e ele vem remando já há anos, e tem mais uma fatia de produtores que, infelizmente, eu acho que nós vamos perder esses parceiros nesse ciclo aí, porque, como falamos, nós tivemos a safra de 2020 e 21 boa, mas a 19 e 20 já tinha sido ruim. E depois 21 boa, daí 23 ruim, 24 ruim, agora 25 ruim, 22, 23, 21, 24 e 25. 21, São 22, em 6 safras nós tivemos uma boa. E esse estoque de dívida aliado a juros altos está levando o produtor a uma situação insustentável. Ele contraiu dívidas lá com soja a 160, 180 reais. Essa dívida cresceu a um juro médio aí de 18, 20% ao ano. Ele não conseguiu pagar, ele tem alongamento do ano passado para pagar esse ano. Os que conseguirem pagar a conta desse ano não vão conseguir pagar nada dos alongamentos. Então, isso está virando uma bola de neve. Safra muito boa esse ano para conseguir. Nós teríamos que colher 100 sacos 100 por hectare e vender a 200. É isso aí. Isso aqui não é a realidade. E por que estamos nessa situação? Porque a gente perde, às vezes, muitas oportunidades. Nós, do setor cerealistas, a gente passou um período muito grande do ano passado brigando com a reforma tributária. Não sei se o pessoal está lembrado, a gente estava sendo taxado numa situação diferente de uma parte do mercado, que é o setor cerealista. Nós estaríamos pagando impostos nos valores de 8% a mais. E acabar acarretando no final da conta lá para o agricultor. Isso iria inviabilizar o nosso negócio. E o que nós fizemos? A gente, através da SEBRA, movemos todos os mecanismos que tínhamos acesso, lobby político, todas essas coisas, para nos colocar junto com a outra parte do setor, que é o setor cooperativo. E nós, mais ou menos, comercializamos a metade do grão do Estado. Às vezes olha para o cerealista, acha que não é tão grande, metade do grão é comercializado por nós. Só que em momentos onde nós deveríamos estar brigando para melhorar as conquistas da renovação das taxas, do agro como um todo. Da reforma tributária que estava sendo feita, nós tivemos que brigar
dentro do nosso setor. Em vez de nós estar todo o setor trabalhando para conquistas maiores, ainda dentro do agro, tem que se disputar espaço. Então, na verdade, eu acho que chega num momento onde nós temos que converger forças, que foi discutido na Expo Direto, durante a audiência pública do senador Reis, onde a gente tem que entender que está todo mundo no mesmo barco, que não existe cerealista, cooperativa, produtor, empresa de grão, empresa de máquina, todo mundo é o segmento e a gente tem que batalhar junto por soluções que resolvam o problema de todos nós. Eu acho que a primeira medida que tem que se tomar é isso, é o setor como um todo entender que não tem puxar brasa para o meu assado. Todo mundo está no mesmo barco. Quando o agro está bem, todo mundo está bem. Quando o agricultor vai mal, o agro vai mal e isso vem para as cidades. Nós moramos em cidades do interior, todo o nosso interior do Rio Grande do Sul é vinculado ao agronegócio. A cidade, Passo Fundo, o que tem? Ah, mas Passo Fundo tem uma vida própria. Tem, quem leva o dinheiro para lá é o agricultor daqui que leva o filho estudar, é o agricultor daqui que leva o pessoal buscar a parte de medicina, é o produtor daqui que compra máquinas produzidas lá, produzidas em Almetoque, produzidas em Ibirubá. Esse pessoal da cidade está diretamente impactado. Se nós perder capacidade de compra de maquinário, as indústrias vão perder capacidade de venda. E quando vende menos, emprega menos. Então isso vai para a cidade. Deixa eu, já que falamos em indústria, deixa eu conversar com o Christian Schumann da Carpan. Christian, essa realidade já está chegando na indústria, o produtor está tirando o pé, a indústria já está percebendo isso? Sim, esse é um cenário que vem se desenhando e a gente tem vários exemplos a nível do estado e em outras localidades, porque, claro, como foi comentado, com a dificuldade de safra, menor quantidade de grãos, isso impacta em recurso financeiro e está todo mundo numa dificuldade maior. A gente passou numa Expo Direto agora, há poucos dias, teve visitações, claro, toda feira ela é importante, tem a sua troca de conhecimento, de informações, mas a gente sentia o pessoal preocupado muito em cima disso, instituições falando, não, tem recurso, mas na hora que vai realmente um projeto, colocado para dar seguimento, o recurso não anda. E isso impacta diretamente nas indústrias, que têm uma carteira bem limitada se formos comparar um cenário de pandemia, por exemplo, que era um cenário totalmente diferente, com indústrias com prazo de entrega de 200 dias. Hoje você tem indústrias que têm equipamento à pronta entrega. Perfeito. Muito obrigado pela contribuição. Deixa eu aproveitar e colocar o secretário de Agricultura, o Fábio Secom, aqui de Espumoso, secretário de Agricultura e Meio Ambiente. Fábio, eu até vou trazer números aqui da Farsul, eu até conversei também com o economista-chefe da Farsul, o Antônio da Luz. Ele até passou a apresentação dele da palestra que ele vem realizando e trazendo os números do impacto, né, da seca no estado desde 2020, para falar de números de 2020 a 2024, sem contabilizar ainda 2025, a gente já sabe que vai ter perdas, né? São 40,6 milhões de toneladas que deixaram de ser colhidas com base nos números de 2021, que foi uma safra importante. Se nós tivéssemos repetido os números de 2021, mas nós deixamos de colher 40,6 milhões de toneladas, isso representa 875.438 carretas. É um dinheiro enorme que deixa de circular nos municípios, no estado, a arrecadação. Qual a realidade aqui de Espumoso? Quanto se imagina que deixou de circular nesses anos e também agora em 2025? O que pode acontecer? O problema só na safra de soja que pode trazer? Eu gosto sempre de falar que o passado ele nos dá uma referência do que aconteceu, mas o passado não pode ser utilizado como um condicionamento do futuro. Então, o que a gente teve de perdas nas últimas safras, como o Juliano falou, são de 6 safras, 5 foram frustradas. Eu fiz um levantamento em valor monetário, aproximadamente 1 bilhão que deixou de entrar dentro do município de Espumoso nesses 5 anos. Então, como o pessoal das máquinas estavam comentando, isso deixa o produtor deixa de investir, né, deixa de ter tanta esperança, então a coisa começa a piorar. E é importante a gente lembrar que no meio dessa safra, em 2021, nós tivemos
uma boa produtividade e um excelente valor do produto, né? Então, ali o produtor conseguiu criar um certo caixa. O Juliano citou aí, talvez uns 30% dos produtores conseguiram se estabilizar. Só que, ao decorrer, são mais 3 ou 4 safras que foram frustradas. Então, isso vai dificultando a situação do produtor, e nós temos um agravante ainda pior, que são as taxas de juros. Ontem aumentou mais um ponto percentual, isso corresponde a quase 8% a taxa Selic. Então, isso do próximo Plano Safra, com certeza vai ser repassado. A nossa Selic está 14,25, né? 14,5. 14,5. 14,5. Então, assim, se o cenário está ruim hoje, com as frustrações de safra, não sendo pessimista, mas talvez para o futuro ele possa se complicar ainda mais por causa desse risco Brasil, desse aumento da taxa de juros, né, por N motivos que isso está acontecendo. Então, assim, a situação do produtor, ele é muito preocupante, porque se o produtor ele para, o município todo para, a região para, porque não circula. Nós estamos falando aí de 1 bilhão, né, em 5 safras frustradas. Para esse ano, nós estimamos, junto com o Conselho de Desenvolvimento Rural de Espumoso, uma quebra de 50%. Ok? A estimativa era colhermos uma média de 66 sacas por hectare, o que já é uma média alta para a nossa região, e uma redução aí de 50%, a gente está falando em 33 sacas, mas já temos relatos de algumas áreas de 10, 15 sacas por hectare. Pessoas pagando arrendamento, claro, é um ponto fora da curva, mas 25 sacas por hectare. Então, assim, o produtor ele está com maquinário financiado, ele precisa pagar o seu custeio e o aumento de produção cada vez aumentando mais, né? O custo de produção. Então, eu penso que para o futuro a gente pode utilizar como base o passado, o histórico, mas isso não deve condicionar. E nós precisamos trabalhar em cima de custo de produção. Como fazer isso? Nós precisamos, as equipes técnicas, os produtores, sentar e pensar junto. Nós temos meios de fazer isso. Basta a gente sentar e dialogar. Como o Juliano falou, o município é muito heterogêneo. Cada propriedade tem uma situação diferente, né? Então, a gente precisa encontrar um meio, uma ação que traga benefício a todos os produtores. A Terra, continuando falando sobre a Farsul, os produtores gaúchos deixaram de faturar, segundo os analistas, os economistas da Farsul, 106,6 bilhões nesse período, de 2020 a 2024, sem contar 2025. E a economia do Estado deixou de girar aí 319,2 bilhões do PIB aqui do Rio Grande do Sul, que seria 49% do PIB, quer dizer, metade do PIB de 2023 deixou de circular nesse período. Quer dizer, é muito dinheiro. Deixa eu colocar nessa conversa a Milena. O Menegol quer falar também, Menegol? Eu ia falar. Fica à vontade. Queria pegar um gancho aí no que foi dito. Na verdade, a gente fala produtor, né? O produtor está com problema, o produtor está com problema. Mas é maior, a escala é maior, né? Porque se nós temos frustração de safra lá, já refletiu na cidade, porque se lá no passado, quando foi feita aquela securitização, lá 20 e poucos anos atrás, era o Banco do Brasil o grande gestor do financiamento agrícola. Hoje não. Hoje o financiamento está democratizado, né? Todos os bancos praticamente estão na linha de frente, as empresas, as revendas estão na linha de frente, as cooperativas agropecuárias estão aí também, então tem dinheiro na mão de todo mundo. Então é muito maior o problema, já refletiu na cidade. E se nós então fazemos aí, conforme disse o Juliano, o setor cerealista comercializa aproximadamente 50% do que é originado aqui no estado, só comercializa porque fomentou, né? Então, boa parte dos produtores, especialmente os menores, né, vieram buscar recurso dentro das nossas empresas. Então, quer dizer que já está impactando. Nós fizemos uma pesquisa recentemente e há uma estimativa de em torno de 30% de inadimplência no setor. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Então, já está batendo as nossas portas o problema. Milena, por gentileza, professora da Atnos. Ontem a gente conversava com os alunos do curso de agronomia. Eu leciono a disciplina de
legislação agrária, e ontem a gente falava justamente sobre linhas de crédito, crédito rural, né? E um dos pontos delicados é justamente o seguro. Os produtores falavam em ter uma 29 sacas garantidas por seguro. Garantidas até que ponto? Até que ponto a efetividade desse seguro vai vir para o bolso do produtor? Nós tivemos problemas, casos reais das enchentes agora do ano passado. Os laudos, as enchentes, elas ocorreram em maio, né? Maio, junho ali. Os laudos agronômicos, eles foram feitos nesse período, por evidente. Se teve um decreto exigindo determinadas condições, palavras, precisava constar no laudo que eram decorrentes de inundações. As fotos que foram anexadas a esses laudos agronômicos para acionamento de seguros, por si só elas comprovam que aquilo é uma inundação, o estado foi inundado, e mesmo assim as seguradoras negaram o seguro. Então, a gente vem com um laudo complementar, a gente vem discutindo, a gente vem tentando conseguir o que seria o básico. É fácil na hora de você conseguir fazer o seguro, mas na hora de efetivar, de conseguir cobrar, de ter pelo menos o pouco que seria, ainda a gente não consegue, né? Então, todo o problema ele acaba sendo maior ainda, potencializado, se a gente não consegue sequer colocar essa pequena percentuagem de volta para dentro de casa, da propriedade, né? Henrique, não é bem fácil receber do seguro. Como é que é na prática para o agricultor chamar a fiscalização, conferir quanto colheu realmente? Eu sei que não é bem assim, né? É que assim, existe a seguradora, ela quer se proteger, né? E o produtor também quer. Então, a seguradora, ela contrata agrônomos de fora do estado para que não tenha vínculo normalmente, né? Então, vem o pessoal do Paraná aí, fiscal dos seguros, né? Então, tu tem que agendar 15, 20, 30 dias antes. Às vezes chega no dia, tu vai colher o fiscal... me atrasei aqui, vou só depois de amanhã, e daí tu fica naquela, mas amanhã tem chuva, colho ou não colho? Porque hoje eu colho 30, depois dessa chuva eu posso colher 15, entende? Então, até que ponto vale a pena esperar, né? E daí chega na hora de colher, a gente perde muito tempo, né? A seguradora poderia simplesmente deixar o produtor colher e olhar as notas de entrada e fazer a média do produtor e pronto, né? Não precisava vir um fiscal avaliar, né? Porque hoje o produtor não vende nada sem nota, não consegue vender um grão de soja sem nota. Então era simples, né? Daí tu perde um dia com o fiscal avaliando, ainda a avaliação do fiscal da seguradora acaba sendo diferente da avaliação da impureza da cerealista. A cerealista, ela é bem mais pontual nisso, né? Tipo, a seguradora, ela não leva em consideração grão esverdeado, grão avariado, que já a cerealista tem que levar, porque senão vai levar ferro, né? E daí acaba que o seguro cobre 29, a gente colhe 12 na hora de entregar, mas para a seguradora a gente colheu 17, entende? Então a gente toma pau de todo lado, né? E daí é isso que a gente vem falando. O que endividou o produtor? A falta de seguro. Isso endividou o produtor, a falta de seguro, né? Mas tem subvenção, Henrique, a subvenção, ela privilegia a seguradora. Ela não privilegia o produtor. Porque a subvenção, o governo, ele tinha que olhar assim, quanto que é o custo do produtor? É simples, a Fundação ABC, lá, ela lança todo ano o custo de produção, é só olhar lá, tu tem o custo, né? E daí o produtor, então, se endividou com isso por não ter um seguro que cobrisse o custo de produção, né? Além do juro, né, que a gente vinha falando. Hoje, a média do juro é 20%, né? Então, dos meus 50 sacos de custo, 20% é o juro. São 10 sacos. O juro custa 10 sacos, né? O problema de seguradora é latente. Está cada vez mais difícil de trabalhar com seguradoras. Outra coisa, cobre custo de produção. Mas e você vive do que daí? Não é? Você precisa viver também, é um investimento que o objetivo é você dar manutenção para a tua família. Mas se cobrisse 100% do custo de produção, estava ótimo. Mas 100% do custo de produção envolve investimento, né? Pois é. Investimento em máquina, investimento em correção, investimento em irrigação, que seja. O que a gente observa é que a seguradora é assim, te dá o guarda-chuva, quando começa a chover, eles vão lá e pegam de volta. E a gente tem observado isso, inclusive, nas unidades, né, Juliana? A dificuldade que é fazer seguro. As grandes corporações, as grandes seguradoras saíram do mercado gaúcho, não querem fazer seguro das nossas unidades, porque tem dado uma incidência muito grande de sinistro.
mas eles estão aí correndo risco no negócio como nós estamos correndo risco nos nossos negócios. Então, não pode ter um negócio que é bom só para um. Né? Então, essa questão de seguros é fundamental, uma discussão assertiva para que nós possamos ter segurança no desenvolvimento das atividades. Deixa eu colocar nessa conversa o time de gestores. Vamos passar o microfone lá para o fundo da Capaz. Vamos dar uma passeada aí por... Vou começar com o Moacir, que é lá de Soledade, para falar da realidade de Soledade. Ele também é gerente de grãos aqui da Capaz. O Moacir Silveira da Silva. Moacir, qual é a realidade lá da sua região? A realidade de Soledade ela não diverge muito do restante da realidade da nossa área de abrangência. Desde o início do ciclo da soja, a gente teve, além de pouca chuva, e essas poucas chuvas que tiveram foram muito irregulares, a gente teve também excesso de temperatura em determinados períodos, aí, semanas com mais de 40 graus. E esses fatores estão refletindo agora nas primeiras áreas colhidas. Tem áreas aí com um pouco mais de 10 sacos, abaixo aí dos 20 sacos, e temos áreas chegando a mais de 50 sacos, poucas áreas, mas temos. Isso é uma realidade praticamente de toda a nossa região. Essas áreas um pouco melhores foram bolsões aí, que onde caiu a primeira chuva, caiu as outras, e o restante ficou fora. Então, vai ser uma safra aí de uma média aí de uns 30 sacos, 30 e poucos, a definir ainda por causa dessas áreas mais do tarde aí que estão sofrendo bastante agora no final do ciclo. Tá certo. Vamos lá para o Sal de Jacuí, então, falar com o Everton Goulart. Everton, e lá a realidade no Salto tem também essa diferença de produtividade? Essa diferença realmente é só por causa da chuva ou tem aquele produtor que agronomicamente dá uma atenção maior para a lavoura e consegue tirar alguma diferença ainda, mesmo em época de seca? Não, aquele produtor que desde o começo veio tendo uma atenção, com certeza ele vai sofrer um pouquinho menos, né? Mas, infelizmente, essas últimas safras, e essa aí nossa de novo, 24, 25, o nosso principal problema está em clima, né? Não é o produtor plantar mal, não é ele escolher mal a variedade, é clima, é falta de chuva, né? Nós estamos fazendo uma safra 24, 25, sem ter 3 dias de chuva seguido. Foi aquela pancada hoje de 50, ou 10, ou 15, dali 20 dias de novo, né? Então a gente veio com a esperança aí que o soja do tarde ia dar vai levantar um pouquinho a média. E, né, por ser um ciclo mais comprido, um pouquinho, né? Só que nós lá, região Salto, hoje nós estamos há 25 dias já sem chuva. Ontem eu estava até correndo uns campos aí, sojas do tarde, com a carga que era para ter boa, tá abortando as vagens tudo, né? Porque nós estamos em 19, 20 de março, e ontem com 30 graus, 31 graus, né? Isso aí para lavoura é bastante coisa, né? Então, é outra safra muito pequena, né? Já se colheu alguma coisa lá, não é a região colhida ainda é pequena, ali na volta do Salto, né? Mas assim, ó, teve lavouras de pouquinho mais de 10 sacos e teve lavouras ótimas de 37 sacos. Não se teve mais que isso até agora lá, né? Quer dizer, o ótimo é o 37. O ótimo é o 37, sabe? Não tivemos lavoura ali de conhecimento nosso da volta que superou isso aí. Então a gente acha que vai ser não tenho a certeza que é uma safra pequena de novo, né? Então vai ser complicado. Tá, deixa eu falar com o Júlio. Primeiro eu quero agradecer, Júlio, pela organização aqui, todos os agricultores, todo o time aqui da Capaz. Mas, Júlio, agronomicamente, o que dá para falar para o agricultor? Eu sei que o agricultor vai dizer assim, tá, mas quer me explicar? Sem chuva não me adianta muita coisa. Mas para melhorar agronomicamente a lavoura dele, o que dá para fazer mesmo diante da seca? Bom dia, Rafael. Muito obrigado. Como o Everton falou, tem um produtor que de repente dá um pouquinho mais de atenção na sua área, trabalha com um pouco mais de cobertura de solo, com palhada, perfil de solo, e pode de repente estar colhendo aí uns 5 sacos a mais, não mais do que isso, mas o impactante que a gente vem sofrendo aí com as 5 safras que a gente já citou aí no programa é a falta de chuva, né? E muitas vezes o produtor não está fazendo esse investimento, até mesmo numa cobertura de solo, trabalhar perfil
por conta da falta de recurso, né? Começa a impactar no bolso e tem que ir cortando alguns investimentos. Como a gente já estava debatendo aí no programa, o produtor não tem um seguro que cubra o investimento. Então, como é que ele vai investir e colocar o dinheiro dele lá se ele não vai colher para pagar o investimento? Acaba ficando um negócio bem complicado. Até essa semana eu estive falando com um produtor lá de Jacuizinho, que é muito próximo ao Salto do Jacuí, e ele me relatou um custo de lavoura muito parecido com o que o Henrique trouxe, 50 sacos por hectare. E daí a gente pensando em seguro aí que cobre 30 sacos, acaba que o produtor vai ficando com prejuízo e vem cada vez acumulando, né? E vem somando safra sobre safra, com juros altíssimos, e isso a gente também vem sofrendo até na questão da comercialização de insumos, porque a Capaz, além de cerealista, ela tem a parte de venda de insumos, e a gente acaba se expondo a um risco da inadimplência, né? Como o seu Menegol trouxe aqui um número, qual que é o número da inadimplência? 30%. Aqui o nosso número, a gente tem um critério de crédito que dá para se dizer bom. Nossa inadimplência é uma taxa uma porcentagem bem abaixo dessa, mas é um risco que o setor também de comércio de insumos está se expondo, né? Juliano, essa questão do crédito, né? Como é que você, como cerealista, avalia no momento que o agricultor senta lá na tua mesa e precisa de um crédito e você sabe que a situação está difícil, ele não vai colher o que ele esperava? O que fazer nessa hora? Infelizmente, nessa hora, cada um tem que ser gestor do seu negócio, né? A gente teve aqui dentro da empresa uma opção há 3 ou 4 anos atrás, e nós reduzimos em mais ou menos 60% nossas vendas, né, Júlio? E foi porque a gente foi fazer uma análise de crédito mais rigorosa, e isso vai evitar um problema de inadimplência agora. E uma inadimplência que está chegando na porta da revenda, do cerealista, da cooperativa, dos bancos, isso vai gerar um problema muito grave, porque se o produtor não pagar, a cerealista ou a cooperativa ou mesmo a revenda de insumos não vai ter como arcar com o crédito que lhe foi concedido. E, infelizmente, nós estamos chegando numa situação onde haverá quebradeira de produtores, cooperativa, de cerealista, de revenda, o segmento será fortemente impactado. Felizmente, eu não sei se o pessoal sabe, mas ontem o senador Heinz fez um pronunciamento, porque ele levou demandas daqui da Expo Direto Cotrijal, levantada durante a audiência pública, e ontem mesmo ele passou isso para o ministro Fávero e recebeu uma resposta positiva de que já estava dando andamento junto a todo o Ministério da Agricultura. O Ministério da Fazenda também já está sabendo do problema, e o início, a ideia é que se faça uma prorrogação de pelo menos aí 5 ou 6 meses, para daí dar tempo para fazer a discussão e resolver o que fazer, porque o governo já está sabendo o tamanho do nosso problema. E, infelizmente, são 5 anos, 6 anos de problemas aqui, mas felizmente não é em todo o Brasil. Então o problema está mais localizado aqui no Rio Grande do Sul, talvez seja mais fácil de ser equalizado. É o estado que mais se perdeu até agora. Então, né? Se não tiver realmente algo a nível do governo federal para equalizar dívidas bancárias, cerealista, cooperativa, revenda, nós vamos ver vários atores do setor saindo fora do jogo. Vamos ter problema com agricultores que vão sair fora, revendas, cooperativas e cerealistas. Localmente, secretário da Agricultura de Espumoso, o que o município efetivamente faz para amenizar esses efeitos da estiagem? Como o Juliano estava falando, o impacto é grande, e o primeiro ponto é estancar o sangramento. Então, a ação para tentar prorrogar isso, ter essas políticas, né, que o senador está correndo atrás, e o município está engajado para gerar mais força para que isso aconteça. Isso tem que ser realizado o mais breve possível, pensando a médio e longo prazo. E aí eu dividiria em 2 grupos, né? O primeiro grupo é a agricultura familiar, que hoje está produzindo soja, milho e trigo, mas nós precisamos pensar em diversificar essa produção. Então, inclusive, hoje, à tarde, a gente tem a primeira conferência de segurança alimentar e nutricional do município, onde construiremos um conselho para incentivar essa diversidade, essa produção, né?
E o segundo ponto é, pensando nas grandes culturas, a implementação de irrigação, que é uma forma de garantir ou pelo menos diminuir o impacto das estiagens, né? E para isso nós precisamos também um outro braço, que é o braço da união de toda a equipe técnica. Então, uma ação que a gente está construindo é formar a associação dos agrônomos, médicos veterinários e técnicos agrícolas, para que a gente consiga reunir esse pessoal e acelerar o processo de transferência dessas medidas, dessas ações para os produtores. Esse é um momento de união. Perfeito. Bom, a gente falou em irrigação. A gente tem a Focking aqui presente, que é nossa parceira comercial também, para falar um pouco do que na prática se dá para fazer em termos de irrigação. Está aqui comigo o gestor comercial do segmento de irrigação da Focking, o Joacir Moreira. Joacir, o agricultor deve pensar, é caro irrigar? Vale a pena? É um investimento? Quanto é que custa esse pivô? É viável irrigar hoje aqui no Rio Grande do Sul? Bom dia a todos. Na verdade, assim, a irrigação hoje ela tem um custo médio no Rio Grande do Sul em torno de 20 a 25 mil reais por hectare para implementar o sistema na propriedade. Isso a gente fala o custo do equipamento. Tem alguns outros detalhes que podem aumentar um pouco mais, questão de energia, enfim. Mas, em média, é isso aí. O Rio Grande do Sul, hoje, ele tem cerca de 1.800 equipamentos, 2.000 equipamentos funcionando, mais ou menos. É uma área de quanto, mais ou menos, no estado? Está uns 115 mil hectares, 120 mil hectares irrigados. E a gente tem uma projeção de dobrar isso aí, de dobrar até 2030, que é uma meta do governo do estado, sabe? Então, tem algumas coisas sendo feitas, a própria subvenção, do superestiagem, que vem de encontro à dor que o agricultor tem hoje, né? Eu vou aumentar um pouquinho os anos. Falam em 5 anos uma safra boa. A gente tem conversado com clientes de 10 anos, 3 são bons. O problema é que esses 3 anos bons não são consecutivos. Então, assim, o agricultor vem de 2 anos ruim, um bom. Ele aumenta as expectativas, aumenta o investimento. No próximo ano, leva um tombo de novo. E a irrigação vem em encontro a aumentar a produtividade, fazer mais com menos, né? A gente sabe que hoje o próprio arrendamento, o pessoal já falou, os valores aí são relativamente altos, né? Então, nada mais justo que uma segurança na produtividade com a irrigação, né? A irrigação é um negócio muito viável, né? Pela segurança. Vamos dizer que é um seguro da propriedade, que vai ter produção, salvo alguma coisa que foge das mãos da gente, né? Que é um eventual dano por clima extremo. O que a gente vê, grandes produtores de semente, por exemplo, produtores que estão bem estruturados, eles não abrem mão de investir em irrigação, né? Se fala muito que é importante investir na irrigação. Então, mas o que falta ainda para aumentar a irrigação no estado? Rafael, eu queria pegar um gancho aqui. Irrigação seria o mundo perfeito, né? É o cenário ideal, lavouras irrigadas aí. Mas nós temos alguns fatores aí que tornam isso, colocam isso muito na seara do sonho para nós aqui. Primeiro, que a nossa legislação ainda é muito restritiva. Está havendo avanços? Estão havendo avanços? Estão. Né? Segundo, tu mencionaste, né, o custo, né, para fazer 20, 25 mil reais por hectare. Considerando a realidade que nós vivemos hoje enquanto produtores, né, quantos de nós terão corpo para absorver esse tipo de financiamento? Quantos vão conseguir acesso a esse crédito? Só para deixar aí no ar aí para discussão, mas eu acho que... Mas essa é uma das propostas até do senador Reiser, né, de ter uma linha de crédito para irrigação também, que seria... Quantos terão condições de... Outra coisa, você falou também energia, né? É uma questão séria, como é que vai chegar a força suficiente, né, para operar esse equipamento? Então, é um cenário ideal, seria o cenário ideal, mas eu vejo hoje, na atual realidade, de difícil, assim, muito difícil de aplicar. Só para complementar, o representante das irrigações, ele comentou de 150 mil hectares, mais ou menos, no Rio Grande do Sul, é isso? 120 mil hectares irrigados. Nós estamos falando de um universo de entre 5 e 6 milhões de hectares de soja.
Então, essa proporção ela é muito pequena. Se nós imaginarmos lá no Tocantins, por exemplo, isso já tem mais de 1 milhão de hectares irrigados. Isso não significa que o Rio Grande do Sul não tenha água para expandir isso. Eu penso que tem uma oportunidade gigante de implementar essa irrigação no Rio Grande do Sul e pelo menos 20% dessa área que seria de soja tem potencial de ser irrigada. Esbarra na legislação ambiental, mas eu penso que isso vai ter que ser flexibilizado e há potencial para isso. E aí a gente chega numa outra questão, que é a questão de energia. Primeira avaliação que tem que ser realizada, antes mesmo da questão ambiental, eu tenho capacidade de carga para chegar até lá? Esse é o primeiro ponto. O segundo, eu vou ter um custo para levar. Eu vou conseguir arcar sozinho? Não. Então, eu posso dividir com o vizinho. O vizinho vai ter essa capacidade também, porque quanto mais você vai compartilhando esse custo inicial de investimento de energia, você vai diminuindo o teu custo. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa se unir e movimentar, que há oportunidade, mas a gente precisa desenhar isso e projetar para frente. E vamos sonhar grande, 1 milhão de hectares irrigados, quanto isso vai gerar lá no futuro, né, de estabilidade produtiva. Claro. Eu queria só contribuir em relação a essa situação de irrigação. O nosso grande vilão aqui no estado é a questão ambiental, porque as áreas de APP não podem ser utilizadas para barreamento da água e, na verdade, agora onde houve se avanço, agora é para acontecer. Segundo o vice-presidente da Farsul, o Elmar Conrad, houve essa aprovação já. Foi aprovado. Era o que estava em discussão agora, acho que esse mês até. Era a discussão, foi uma briga que o nosso governador Eduardo Leite entendeu que era pertinente o ano passado e ele disse que ia trabalhar nisso. Porque, na verdade, o nosso problema em relação a outras regiões, como tu falou, é que as regiões baixas, onde nós temos capacidade de reter água, porque não é só fazer o pivô não é o segredo é o armazenar a água. E armazenar a água tu consegue armazenar nas baixadas. Nós tínhamos uma legislação que dizia que nós podíamos tirar a água da sanga, que estava na baixada, mas nós tínhamos que fazer uma barragem na coxilha. Então é uma loucura isso. Então, na verdade, se houvesse um interesse governamental para isso, teríamos que sim flexibilizar leis ambientais e o governo tem que dar uma olhadinha também, porque se ele quer apoiar mesmo um setor, ele tem que reduzir os impostos daquele setor. Se está preocupado, temos que triplicar a capacidade de irrigação do Estado. O que tem que acontecer? Baixar custo. Como que baixa custo? Vai obrigar a FOC a baixar? Não. Quem pode baixar é o governo. Diminui os impostos. Maquinário está caro nesses anos. O que faz com o maquinário que está caro? Diminui um pouco os impostos. Porque é muito mais viável um setor vivo, pulsando e arrecadando um pouco menos, do que um setor morto. Não arrecadando nada. Exatamente. Diminui nesse momento, né, claro, para posteriormente... Quantas vezes o produtor reduz a sua intenção do investimento para se manter vivo e lá na frente dar um novo passo? Por que o governo nunca entra nesse jogo? Por que ele agora? Agora se discute muito prorrogações das dívidas. Vai prorrogar as dívidas com juro mais baixo, em vez de ser 20, vai ser 15. Vai matar todo mundo. Como é que tem que fazer? Prorroga por um prazo compatível, com juro pagável, e viabiliza para que o investimento continue acontecendo, porque senão resolve só o problema do setor, mas mata as indústrias de máquinas também. Nós temos que olhar para eles têm que estar vivos. Então, só complementando também, a gente tem os gargalos, né? O Rio Grande do Sul tem os gargalos ambiental, tem gargalos financeiros, né? Apesar de ter uma subvenção do governo, daqui a pouco a taxa de juros é muito alta, muito alta. Então, a gente concorda que essa taxa de juros deveria ser reduzida como incentivo para a irrigação, né? Que isso dá um retorno logo ali na frente. A partir do momento da instalação do equipamento de irrigação, a safra já, com certeza, aumenta a produção, né? Então, tudo isso, a nossa empresa também já protocolou
documento na Secretaria do Estado para agilizar as autorizações, outorgas de água, tudo, para que esse negócio deslanche, sabe? Então, tem um movimento, só que o movimento ele é demorado, e a gente espera que o agricultor não pode esperar mais um ano, passa um ano e mais um ano. Então, esse movimento tem que ser rápido, né, para capitalizar e movimentar a economia, né? Isso é mais produção, é mais dinheiro, é mais investimento no município, no estado. Então, acho que a gente está caminhando, mas lentamente, tem que aligerar um pouco o passo. Bom, deixa eu aproveitar, eu vou chamar aqui, ele não pôde vir presente, até fiz o convite para o secretário de Agricultura do Estado, o Clair Pum, que é aqui de 15 de novembro, aqui próximo, né? Eu conheço o Clair do tempo que ele era correspondente da Rádio Virubá, em 15 de novembro. E o Clair, eu quero fazer a seguinte pergunta para ele nos mandou essa gravação, de que efetivamente a Secretaria de Agricultura do Estado está fazendo para amenizar esses efeitos da estiagem aqui no Rio Grande do Sul. Pois bem, Rafael, um prazer falar contigo no podcast e participar, falar um pouco do que o Estado vem realizando através da SEAP, né, em termos de ações de açudagem em vários municípios do Estado. São mais de 4.500 açudes sendo construídos em parceria com os municípios, em convênio com a Prefeitura Municipal. São 12 açudes por município para fazer dessedentação humana, aliás, animal, e também reservação de água. Em termos ainda de dessedentação humana, são o trabalho de fazer cisternas também junto às propriedades, mas especialmente um programa de irrigação que nós estamos desenvolvendo já há mais de um ano, que já abarcou mais de 740 projetos, que tem um repasse a fundo perdido do governo do estado de mais de 24 milhões de reais. Como é que funciona? 20% do valor do projeto do sistema de irrigação que for implementado pelo produtor rural, desde que passado pela secretaria, tendo a nossa aprovação, vai a fundo perdido, até um teto de 100 mil reais. Vou exemplificar. Se tiver um projeto que custou 100 mil reais para ser implantado, um sistema de irrigação, por exemplo, de aspersão de grama, uma coisa nesse sentido, nós vamos ter lá então 20% de 100 mil, é 20 mil reais. Se ele botar um projeto de 500 mil reais, que já dá aí um pivô de 8, 10 hectares, 500 mil reais, 20% corresponde a 100 mil reais a fundo perdido na conta do produtor, que ele indicar uma conta bancária para receber esse dinheiro diretamente na conta do produtor. Assim o produtor, quando ele faz o projeto, ele já sabe quanto o governo do estado vai me ajudar na implementação do meu projeto de irrigação. Se o produtor colocar R$1 milhão ou mais, ele continua recebendo o teto, que é de 100 mil reais. Então é o maior programa de subvenção direta ao produtor que um governo do estado já fez. Bom, vou entrar num outro assunto, vamos falar um pouco já dessa globalização, da situação hoje do agronegócio. O governo federal, ele zerou a tarifa, né, a alíquota de alguns alimentos para tentar diminuir o preço para o consumidor dos alimentos que está caro realmente na prateleira do supermercado. Deixa eu perguntar aqui para a Milena, primeiro, Milena, se você acha que efetivamente vai adiantar isso, se o consumidor vai sentir lá na prateleira do supermercado algum efeito com essa redução de tarifa. Teve ali para carne, teve para alguns óleos, óleo de girassol. Na prática, o preço vai baixar na prateleira? O assunto delicado, ele sempre sobra para a advogada, né? O Juliano falava, esse é um assunto que ninguém quer entrar, é necessário. Na verdade, essa diminuição, essa alíquota zero da importação, que é uma medida do governo para tentar reduzir o preço do final do produto da cesta básica. O impacto disso vai ser mínimo. A gente tem um movimento do governo federal pedindo para que os estados diminuam ICMS ou até mesmo zerem ICMS. Bom, a gente fala do estado do Rio Grande do Sul, que vem de dificuldades financeiras, onde o nosso ICMS é o principal imposto, a principal fonte de arrecadação do estado. Então, zerar isso para todos os consumidores finais é inviável. A gente já tem políticas internas a nível de estado que garantem uma isenção para algumas classes mais vulneráveis, mas não vejo que seja uma medida tão eficaz. Esse impacto ele vai ser muito pequeno. Qual seria uma medida eficaz para baixar o preço do alimento? Se a gente tiver essa resposta nessa reunião,
a gente sai daqui com ouro. Mas algumas diretrizes importantíssimas, nós temos um valor de custo de frete, de logística absurdo. Os nossos insumos, como ração, como fertilizantes, com valores extremamente elevados, e isso vai ser repassado para o consumidor final. Então, não tem como a gente tirar isso da conta. A conta ela não vai fechar se a gente não repassar esse custo. Enquanto o Brasil não pensar em políticas agrícolas que realmente sustentem o setor, que elas sejam eficazes, efetivas para a diminuição, a gente não vai conseguir baixar o valor desse alimento. Não vai ser somente tirando valor de importação, especialmente considerando que os produtos ali, a grande maioria deles, são de mercado interno. A gente fala de carne, por exemplo. O Brasil é um dos grandes exportadores de carne. Então, ainda corre-se um risco grande de colocar uma concorrência internacional dentro do nosso mercado nacional. Juliano, na prática, para baixar e para até equilibrar essa conta para o produtor ter a sua rentabilidade, Rio Grande do Sul, a gente sabe que isso é mais complicado ainda, mas em outras partes do país está com uma realidade, com uma colheita maior. O oeste da Bahia está se falando em produtividade de 70 sacas por hectare, por exemplo, né? E é um pessoal que investe muito em irrigação. Como é que equilibrar essa conta com um alimento não tão caro e mesmo assim uma rentabilidade para o agricultor? A gente vive num mundo muito globalizado, então todas as ações que se toma, ou o que acontece com a safra no Brasil, impacta o consumo de alimentos lá na China. A situação da guerra da Ucrânia impactou fortemente há 2, 3 anos atrás. Depois diminuiu um pouco seu peso, porque foi um tanto que especulativo também. Tivemos preços muito altos dos cereais naquele momento inicial da guerra. Hoje temos um impacto aí que a gente vai ver ainda pela entrada do presidente Trump no governo americano. Ele vai colocar algumas barreiras, já colocou em relação ao Brasil barreiras sobre o nosso aço, sobre o nosso ferro e o alumínio. Ele já deixou claro que quer participar do nosso mercado de etanol. Então, isso pode impactar o mercado mundial nos últimos anos. Também mudou algumas maneiras de agir. O mercado mundial passou a contar com uma safra da América do Sul em relação à soja maior do que era a safra da América do Norte. Então, naquela época, os Estados Unidos estocavam muito soja, estocavam aí 70%, 80% com estoque de passagem. E o chinês também tinha um estoque grande, porque se furasse a produção americana, eles enfrentariam dificuldades. Como entrou a América do Sul como um player gigantesco no fornecimento de alimentos no mundo, o mercado chinês aprendeu a trabalhar com um estoque mais baixo, porque a cada 6 meses ele troca o lado do globo, aí ele passa a sua estrutura de navios que puxam alimentos, migra do hemisfério norte para o hemisfério sul. 6 meses depois inverte de novo. Essa questão da política protecionista do governo Trump, isso tem mais ameaça para o Brasil ou mais oportunidade? Porque a China já veio com retaliações também e já sinalizou para a compra de produtos como o algodão e a soja brasileira. Exatamente. Esse é um momento onde a gente está vendo um descolamento do nosso prêmio para a precificação de soja. A gente está vendo que os prêmios cresceram já 30, 40 cents por bushel, isso só por causa daquela taxação de 10% sobre o produto americano para ele entrar na China. E com isso, o mercado está se deslocando. A gente já sabe, acompanhando os mercados de grão, que já diminuíram as compras no hemisfério norte num período onde elas deveriam ainda estar mais fortes. E elas já estão ficando mais fortes no Brasil num momento que elas deveriam estar ainda um pouco mais fracas. Então é uma oportunidade e o comprador chinês vem e precifica, paga um pouco mais. Mas isso é só um componente. Nós temos ainda Chicago, que tem caído nos últimos dias, e principalmente o câmbio, que nós, se pensar aí há 30 dias atrás,
um pouco mais, nós tivemos um câmbio de 6,25, 6,30, e agora nós estamos hoje com 6,65. Então isso é 10% no câmbio, é 10% direto no preço. Estamos falando aí em 10, 12 reais no preço do soja. Bom, e o produtor tem que ficar ligado nisso, porque vai ser oportunidades. Não vai, e ninguém vai botar lá, agora é o melhor preço para vender, agora é o melhor preço para comprar o seu adubo. Cada produtor tem que fazer o seu cálculo, não tem uma receita de bolo para passar. Luiz e Henrique, pensando, olhando para o futuro, o que é a preocupação hoje do produtor e o que vislumbra para frente? Olha, no meu ponto de vista, nós temos que ter uma medida muito efetiva por parte do governo federal para os vencimentos bancários, os vencimentos que a gente tem nas empresas, porque estão chegando. O produtor rural ele é pontual, ele é pagador de conta, mas precisamos fazer a colocação para todo mundo entender um pouquinho melhor a situação. Estamos com 5 a 6 safras, que delas uma foi positiva, boa. Então estamos com 6 safras recebendo salário somente numa. A nossa gordura, nosso caixa, nosso fluxo de caixa, ele acabou. Então, precisamos uma medida efetiva e também tem que ter uma nova política econômica ali e para viabilizar a nossa próxima safra. Henrique, o que seria essa medida efetiva hoje para dar um fôlego? Quanto tempo de prorrogação? Eu sei que na PL 320 do Heinz, do senador, ele fala em 20 anos, um juro muito interessante, mas a gente tem que pensar o que é viável também, o que o governo vai conseguir pagar, que a gente sabe que a situação é delicada, mas olhando o agricultor, quanto de fôlego o agricultor gaúcho precisa ter para conseguir honrar esses compromissos? Assim, ó, o ideal seria os 20 anos, né? Esse seria o cenário ideal. Mas acredito aí com 15 anos, 10 anos, né? A gente consiga... Mas não adianta o governo securitizar agora e ele não mudar a política de seguro, né? A política de financiamento, porque vai continuar acumulando dívida, Então a gente precisa de um seguro que seja efetivo. A gente não se importa em pagar o seguro, a gente paga 7 sacos se precisar, desde que ele garanta 57. Aí vale a pena pagar. O problema é a gente pagar 5, 6 e ele não nos garantir, né? Então a gente precisa de um seguro que cubra nosso custo de produção, a gente precisa dessa securitização para amortizar essa dívida que vem do passado, né? E a política de irrigação, que é o que a gente precisa realmente para a gente mitigar risco, né? A gente precisa da legislação ambiental nos auxiliando, a gente poder barrar rio, a gente poder fazer coisas que o custo é muito alto, né? Porque o custo dos 25 mil é só do pivô, né? Se for botar custo de energia e custo de barramento de água, de armazenagem de água, que é alto, esse custo vai a 35, 40 mil reais o hectare, né? E daí tu tem 7 anos para pagar um pivô, não paga em 7 anos, não paga. Com a variação que a gente tem de soja, que estava 80, foi a 200, está 120. A gente não sabe o que vai acontecer, se vai vir a 80 de novo, né? Tudo depende do mercado internacional, é commodity, né? Então a gente precisa de um financiamento a longo prazo com juro baixo, subsidiado, para a gente conseguir investir em irrigação, que isso vai garantir para o Estado e para o governo federal geração de renda, né? Porque quem é que traz renda para o país, né? Quem é que traz dinheiro de fora para o país, né? Não dinheiro impresso aqui dentro, dinheiro de fora. É agricultura e indústria, né? A gente que traz dólar, né? Então, a gente que vai trazer dinheiro novo, a gente que vai circular mais dinheiro na economia. E a gente precisa de assistência quanto a isso, senão não vai ter como. Vamos encerrar, gente. Eu sei que o assunto ia longe ainda, mas com o Juliano. Juliano, o que é Capaz planeja para o futuro? O que está olhando para o futuro? Como empresa, o que a empresa está pensando daqui para frente? A gente tem um comitê de gestão dentro da empresa, onde a minha esposa faz parte, a Raquel, o Júlio, o Moacir e a Julia. A gente discute sempre, eu falo em economia, cada um fala do que está enxergando no mercado, e a gente tem uma certeza que nós vamos continuar produzindo grãos
daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, porque a nossa vocação aqui é produzir, é grão, e quem está lá no outro lado vai continuar comendo, e esse jogo não vai terminar. Tem que produzir comida e alguém vai comer a comida. E muitas coisas que nós produzimos também vão ser industrializadas e vão servir para outros setores. Nós entramos em vários setores com a nossa produção. O nosso próprio trigo vai estar virando logo aí na frente. A BS Bio está com um projeto para transformar em etanol também para abastecer os carros. Então, o que nós vamos produzir vai ter mercado. Esse é um momento delicado e a gente está com um problema de preço de commodity baixo. Quando acontece isso, ocorre um desestímulo à produção. Quando tem desestímulo à produção, diminui os estoques. Quando diminui os estoques, recuperam-se os preços internacionais. Então, isso vai acontecer. O recado que nós temos para dar é que é um momento para o agricultor, para todo mundo que está nessa cadeia, para o empresário, para controlar, respirar, gastar pouca energia, se poupar, porque nós temos ainda mais 1 a 2 anos complicados, e depois o nosso negócio vai voltar a crescer, mas vai crescer quem tiver suportado esse momento. Temos que sobreviver nesse momento. Esperamos muito contar com esse apoio governamental. A gente tem na pessoa do Jerônimo Guergen, que é o presidente da SEBRA, uma pessoa que está trabalhando muito por isso. O Roger e o Menegol também estão sempre nessa batalha aí, defendendo o setor como um todo, né? E a gente acredita que é dessa forma que nós vamos buscar fôlego para passar esses 2 próximos anos difíceis. E depois nós vamos estar ali na frente com uma situação melhor, onde tomara que a gente tenha oportunidades melhores de seguro, como o Henrique falou, mas também é um momento para o setor puxar para dentro de casa e pensar melhor. Pensar em gestão de propriedade, porque mudou tanta coisa, mudou a maneira do carro que anda na estrada, mudou o modelo de coletadeira, onde tem coletadeiras quase autônomas hoje, e o produtor está preparado para isso. Ele também melhorou a sua capacidade de gestão da propriedade, porque a gente chegar de novo num momento desse discutindo e daí tendo que tomar um puxão de orelha, às vezes, para dizer assim, tá, mas e a gestão dentro da propriedade? Como que está? Então, é um momento que nós temos que melhorar muito também a gestão das propriedades, a gestão do produtor, gestão de cerealista, de cooperativa, do agro como um todo. Nós vivemos um novo momento e temos que nós também nos preparar para isso. Tá certo. Juliano, muito obrigado. Em nome do Juliano, quero agradecer toda a equipe da Capaz aqui. Júlio também, muito obrigado pela atenção, os gestores das unidades, secretário de Agricultura, Menegol, mais uma vez, parceiro da gente, representando a Sergs aqui. Milena, muito obrigado. Agradeço ao pessoal da Attus pela cedência dessa professora, que muito bem recheou aí, trouxe um tempero com informações importantes do nosso debate. Muito obrigado, Christian, da Carpan. O Joacir também da FOC, muito obrigado pela contribuição. O podcast Papo com o Cerealista vai ficando por aqui, agradecendo, claro, os nossos patrocinadores, a Carpan, pioneira na fabricação de máquina rotativa de limpeza de grãos e também de trilhadeiras. O produtor gaúcho sabe que a rentabilidade não está fácil, o produtor brasileiro sabe disso, e ter lucro com a soja verde é muito importante, então as trilhadeiras da Carpan são a solução, são tecnologias para uma pós-colheita de qualidade. Foquem, gerando soluções, integrando tecnologias desde 1947. Tem a termometria e aeração da Foquem, tem o sistema de irrigação da Foquem, a Foquem que está no mercado desde 1947, e também a Mídias, Comunicação e Marketing, produção audiovisual para o agronegócio, documentários, vídeos institucionais, vídeos de produtos, comerciais de TV, é com a turma da Mídias, Comunicação e Marketing. E aí, lembrando que a divulgação é do portal Agronovas. Muito obrigado pela companhia de todos. Até o próximo.